E hoje nós vamos estudar o espírito do Caleb. Você tem que se concentrar para entender esse assunto. E o assunto é sensacional. Não tenha dúvida. Você sabe qual é o espírito do Caleb? Aqui para nós, olha para mim. Você sabe qual é o espírito do Caleb? É esse mesmo que você está imaginando aí, ó. O espírito do Caleb é esse mesmo que você está imaginando. É o Santo Espírito da promessa. Quem é o Santo Espírito da promessa? É o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Você sabia que tem muita gente que pensa que o Espírito Santo não é Deus? Tem muita gente que pensa que o Espírito Santo não é uma pessoa. Tem muita gente que pensa que o Espírito Santo não é ou não fez parte da criação de Deus. Você sabe que no princípio o Espírito já existia. Já exatamente a Bíblia diz que Deus criou o mundo, né, no princípio, e o Espírito dele pairava sobre as águas. O Espírito, portanto, aqui mencionado no tema de hoje, refere-se ao Deus Espírito, o Espírito de Deus. Ele estava presente na criação, ele estava presente no batismo de Jesus, ele estava presente na comissão evangélica. Repita comigo, ele estava presente. Repete comigo, ela não acostumou ainda. Ele estava presente na criação de tudo. Ele estava presente no batismo de Jesus. Ele estava presente na comissão evangélica. Vamos explicar cada passo. Ele estava presente na criação. Deus estava ali, o Espírito Santo. Deus o Pai estava ali também, e Deus o Filho estava ali. O apóstolo Paulo diz que Jesus foi o agente da criação, ou seja, quem criou o planeta Terra foi o Filho. E o Espírito Santo estava do seu lado e o Pai estava do seu lado. Então, o que a Bíblia confere isso, está escrito e que se cumpre. Então, vamos analisar um pouquinho sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, porque tem gente que diz que o Espírito Santo não é pessoa, que o Espírito Santo não é Deus. Repito, que o Espírito Santo é uma força, é uma energia ativa. Não, o Espírito Santo não é força, o Espírito Santo não é energia. E vamos saber hoje, e a Bíblia ensina isso para nós, tá bom? Aí, no capítulo 14 de João, versos 16 a 17, o próprio Jesus faz uma promessa aos seus discípulos. Quando ele partisse, ele faz uma promessa aos seus discípulos. E olha o que é que diz a Bíblia, o texto bíblico, leia comigo, está na tela. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Está vendo aí? Então, Jesus ele fez uma promessa antes de subir, ali mesmo com os discípulos, dizendo, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vvou deixar vocês com o outro. Aí ele coloca isso numa palavra grega, o outro parakletos, o outro, ou allos parakletos. Essa é a palavra no original grega. Você sabe que a Bíblia foi escrita no Novo Testamento na língua grega. E na língua grega, essa palavra outro consolador é allos parakletos. Como assim, pastor? O que significa isso, pastor? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Essa palavra outro consolador, vou repetir, outro é allos. No original grego tem allos parakletos. O que é que significa allos parakletos? O quê? Outro Consolador. Como assim, pastor? Outro Consolador. Existem duas palavrinhas no grego para outro, o allos e o heteros. O allos significa, tu tem um celular aí? Me empresta?
Só por alguns instantes. Ok. Vamos lá, que celular é esse? Motorola. Um bom celular, Motorola. Eu estou com um Motorola aqui, vocês estão vendo, tá? Da Nicélia. E estou com um iPhone do pastor, tá? iPhone e Motorola, ok? Para ilustrar alós de heteros, é mais ou menos assim. Alós significa outro da mesma espécie, e heteros significa outro de espécie diferente. Eu estou com um iPhone da Apple e estou com um smartphone da Motorola. Eu estou com um iPhone, Motorola, e um outro da Apple. Ok, gente? Esse outro aqui, ele é alós ou heteros? Vamos lá. Eu estou com um iPhone da Motorola, smartphone melhor, da Motorola, e um dispositivo da Apple. Esse aqui é da Motorola, e esse aqui, esse outro, é da Apple. Esse outro aqui é heteros ou é alós? Heteros. Por que heteros? Porque esse aqui é de um fabricante diferente desse aqui. Totalmente diferente. Agora, se eu tivesse dois do mesmo fabricante, aqui eu tenho 2 iPhones, suponhamos, temos 2 iPhones, um preto e um amarelo, suponhamos. Eu estou colocando esse iPhone e esse iPhone o outro. Esse outro aqui é alós ou heteros? Alós, porque é outro da mesma espécie, do mesmo fabricante. Está aqui, Nicélia, o teu outro heteros, tá certo? Então está aqui, para vocês entenderem, quando Jesus disse assim, ó, eu vou enviar outro Consolador. Ele não estava dizendo heteros, porque a própria Bíblia, no original grego, está dizendo alós. A Bíblia, no original grego, está dizendo alós, ou seja, outro da mesma essência, da mesma espécie, do mesmo fabricante, por assim dizer, podemos assim dizer. Então, quando Jesus disse assim, ó, eu vou enviar o meu amigo, o outro, ele está se referindo a um outro ser, distinto dele, porém, diferente dele, porém, semelhante por ser da mesma espécie, do mesmo vínculo da criação, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguma dúvida? Nenhuma, né? Então está aí, ó. Existem algumas prerrogativas, e vou chamar de atributos de Deus. Está na tela, né? O pessoal de casa pode ver também. Esses atributos de Deus são que Ele é onisciente, onipotente, eterno, imutável, bondade, Ele é amor, Ele é onipresente, Ele é criador. Então, esses são os atributos divinos. Vocês sabem que também o Espírito Santo tem atributos, ok? E aí estão os textos, se vocês querem anotar depois, vocês podem pedir uma cópia dessa palestra, eu vou disponibilizar para vocês sem problema. Alguns atributos do Espírito Santo semelhantes aos atributos de Deus, o Pai, que são semelhantes aos atributos de Deus o Filho, que são onisciente, onipotente, onipresente e pode ser também blasfemado. Vem cá, você sabia que Jesus, ele veio aqui, passou 33 anos com os apóstolos, eu quero ser sucinto na minha fala, objetivo, ele passou 33 anos aqui conosco, seres humanos, né? Então, vivenciou o que poderia vivenciar. Passou 3 anos e meio como mestre dos apóstolos e convidou-os e os instruiu durante esse período de 3 anos e meio. Então, Jesus, ele passou em lugares ali no Oriente Médio, mas ele tinha suas limitações. E uma das limitações que Jesus, ele recebeu, não é? Quando se tornou carne e habitou entre nós, foi a onipresença. Ou seja, se ele estivesse em Belém da Judéia, que é uma região e uma cidade, a cidade de Davi, ele não poderia, Josi, estar ao mesmo tempo em Caná da Galileia, não é?
duas regiões diferentes. Por que ele não podia? Aliás, ele podia sim, todas as coisas como Deus, mas ele se limitou aqui na terra como ser humano também. Vocês lembram quando ele disse assim, ó, isso eu vou falar amanhã, eu vou falar um pouquinho amanhã, pela manhã, que vai ser a volta do Caleb. Vocês lembram que ele disse assim, ó, daquele dia e hora ninguém sabe. Vocês lembram desse texto? Nem os anjos sabem, nem o filho sabe, senão somente o Pai. Vocês acham que Jesus não sabe o dia, a hora de sua volta? Hoje, sim ou não? E por que ele disse que não sabia? Aí está o detalhe, ele tinha limitações enquanto esteve na terra. Apesar de ser Deus totalmente, e não deixou de ser Deus quando se tornou homem, um conosco, carne, como nós, tá? Ele teve suas limitações, e uma das suas limitações, enquanto esteve aqui na terra, foi a onipresença. Ele não podia, entre aspas, né? Ele não podia, na sua humanidade, estar presente em todas as partes. Aí o que é que ele fez? Ele precisou subir, e ele nessa ânsia de subir, mas ele deixou outro para tocar o barco com os apóstolos. Aí sim, ele agora está presente. Vocês estão olhando para mim? Estão prestando atenção? Estão entendendo aqui? Então, ele agora deixa o outro, porque o outro espírito, a outra pessoa, o outro Deus, para que o outro pudesse estar presente em todos os lugares, mesmo sem a presença, né, física de Jesus. Então Jesus, ele fez essa promessa, olha, vocês vão ficar com meu amigo, o outro. O Espírito Santo vai estar com vocês, eu vou estar com vocês através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele nada mais é do que Jesus entre nós. Ele nada mais é do que Deus, a presença do céu entre nós. Nada mais é do que o verdadeiro vigário de Cristo. Olha para mim, estou mais perto de vocês aqui do YouTube, aí, das redes sociais, e agora também de vocês. Presta atenção, Jesus, presta atenção no que eu vou dizer agora, a coisa é muito séria, viu? É o único vigário do Deus Todo-Poderoso aqui na terra. Vou repetir. Jesus é o único representante legal de Deus aqui na terra. Ele é o vigário. Não é um ser humano vigário de Deus aqui na terra. É um ser humano totalmente, mas um Deus totalmente, que ele se chama Jesus. Não, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo representa o céu. O Espírito Santo representa o Pai. O Espírito Santo representa Jesus aqui na terra. Esse último atributo aí que pode ser blasfemado, por isso que Jesus falou lá em Mateus 12, 31 e 32, que você pode pecar contra o Filho. Agora, pode pecar contra o Pai. Agora, se você pecar contra o Espírito Santo, você não tem perdão. Aí tem gente por aí dizendo que o Espírito Santo é uma energia. Como é que pode? A gente vai pecar contra uma energia, contra uma força ativa, Não, a gente peca contra uma personalidade. Então o Espírito Santo, apesar de não ser gente, né, não virou gente como Jesus virou, né, eu digo, é porque o pessoal confunde pessoa com personalidade. Aí a gente diz que o Espírito Santo é uma pessoa por causa de sua personalidade. Claro que ele não é humano, mas ele é o vigário de Deus aqui na terra. Ser humano totalmente e Deus totalmente só foi um. Cristo Jesus, ele veio representar a humanidade diante de todo o planeta Terra. Claro, o universo contemplou também esse maravilhoso Deus, Jesus Cristo. Aí Jesus foi embora, mas enviou o Consolador, o Paracletos, o advogado, o intercessor entre Deus, o Pai, né? O intercessor diante de Deus aqui na terra. Olha, interessante, não é só Jesus que é intercessor, não, gente.
O Espírito Santo intercede por nós também, porque o Espírito Santo, ele é o nosso amigo. Então não é errado, eu estava ouvindo a oração de Cristiane, lá de São José do Vale do Rio Preto, aquela que orou aqui conosco, e ela não errou não. Tem muita gente que pensa que teologicamente, que biblicamente, através da oração dela, ela estava errada, ela errou, ela foi logo diretamente assim, ó, Senhor Jesus, eu não esqueci. A primeira palavra dela foi, Senhor Jesus, obrigado. Aí tem gente que diz assim, não, a gente tem que orar em nome de Jesus, não começando com Jesus. Já viu gente falar isso? Eu já vi gente dizer, eu já vi gente até criticar alguém que orou assim. Ela não errou não, viu? Quem errou foi você que criticou. Porque, meu irmão, escuta bem, tem um texto que diz assim, que o Espírito Santo, quando a gente ora, ele leva as nossas orações até Deus, né? É o Espírito Santo que faz essa obra, e ele o faz com gemidos inexprimíveis. É porque, de fato, a gente não sabe orar, Mona Lisa, como devia, meu irmão, minha irmã. A gente não sabe orar. Aí o que é que a gente faz? Por mais que a nossa oração seja perfeita para nós humanos, esteja bem programada, bem até decorada, por mais que ela esteja dentro dos padrões vocabulários da nossa língua materna, por mais que seja linda a nossa oração, ela ainda é ofensiva a Deus. Vocês sabiam disso? Por quê? Parte de alguém, ser humano, pecador, Rogério, Luciana, Tardelli, Carla. Então o que acontece? Parte de um ser humano que tem defeitos. Então, por mais que a nossa oração seja, para nós, perfeita, ela continua sendo imperfeita. Aí o que é que o Espírito faz com gemidos inexprimíveis? Ele pega essa oração imperfeita, Tony, e transforma essa oração chega até o trono de Deus com perfeição, amém? Então não tenha vergonha não, quando você falar com Deus, pode mencionar Espírito Santo, Deus Pai, Jesus Cristo. Não, pastor, porque está na Bíblia que a gente tem que orar em nome de Jesus. É? Está na Bíblia também que a gente tem que batizar em nome de Jesus. Tem um texto que diz assim, aí tem religiosos, que pegam esse texto, não entendem o contexto, formam um pretexto, aí diz assim, que a gente é trinitariano e a gente está errado, a gente tem que batizar só em nome de Jesus, porque tem um texto na Bíblia assim. Eu batizo em nome do Pai, como disse Jesus, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E se eu for batizar em nome só de Jesus, qual o problema? Jesus, quando eu me refiro a Jesus, quando eu converso com Jesus, eu estou falando com Deus. Não importa se é o Filho simplesmente, o Espírito simplesmente, se o Pai simplesmente, Ele está me ouvindo e ponto final, irmão. Deixa de heresia, deixa de complicar as coisas. Vamos simplificar. E a pessoa que mais simplificou e veio neste mundo perfeito, que não pecou, foi o Senhor Jesus. Ele gosta de simplificar as coisas. Então, quando você for orar, pode dizer, Jesus, fala com Jesus direto, fala com o Espírito Santo direto, fala com Deus direto, não tem problema. Você está sendo ouvido. Você pode falar comigo e eu não lhe ouvir. Você pode falar com sua mãe e ela não lhe ouvir. Você pode falar com seu pai e ela não está nem aí para você. Ele não está nem aí para você. Mas pode falar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eles vão estar atentos à sua oração. Aí quando Jesus cumpriu sua promessa de enviar o Espírito Santo, foi justamente aqui, o texto diz assim, quando foi que ele cumpriu a promessa de enviar o Filho, de enviar o seu Espírito? Quando isso se cumpriu? Lá em João 7,39 diz assim, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Escuta bem aqui, Jesus precisou morrer, ser sepultado, ressuscitar ao terceiro dia, primeiro da semana, passar 40 dias com os apóstolos, ascender para o Pai para poder ser glorificado, para então soprar nos discípulos o seu fôlego, justamente o seu Espírito. Capítulo 20, verso 22 de João, diz assim, quando ele ressuscitou, e havendo dito algumas palavras lindas de paz convosco, depois da sua ressurreição, a Bíblia diz que Jesus soprou nos discípulos
e disse assim, ó: recebei o Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo ele tem vários significados, várias tipologias, e uma das quais significados ou tipologias, né, é o vento, é o sopro. É por isso que a palavra ruach no hebraico ou pneuma no grego quer dizer isso. Vento, sopro. Então, não quer dizer que o Espírito Santo é vento, viu? É apenas uma metáfora, um significado. A gente estudou isso no ginásio, a gente, no antigo ginásio, ensino fundamental, hoje, ensino médio também. A gente aprendeu isso. Então, é o seguinte, o Espírito Santo não é vento porque ele é chamado de sopro. Assim como também o Espírito Santo não é água. Não tem, né, dois componentes, hidrogênio e oxigênio. O Espírito Santo não é hidrogênio nem oxigênio, mas representa a água. Assim como Jesus também. Tem várias tipologias, como leão. Jesus é leão, gente? Jesus não é um animal, mas ele é retratado no Antigo Testamento como leão da tribo de Judá. O diabo também é leão. Ele é retratado no Novo Testamento como leão que ruge para destruir. Então nós temos um leão do nosso lado para nos libertar, para nos dar socorro, para nos dar firmeza e para nos salvar, e o outro leão para nos tragar. A gente tem que se apegar ao leão da tribo de Judá e não o inferno terrível do leão que ruge para destruir. Então o Espírito Santo ele foi dado aos apóstolos. Agora, no capítulo 2 de Atos, vocês conhecem a história, né? Jesus já tinha se retirado, né? 10 dias depois de sua ascensão, 10 dias depois que ele subiu para o Pai, Jesus disse, vocês não saiam daqui, fiquem ainda em Jerusalém, porque no momento certo eu vou derramar o Espírito, o outro chegará para capacitar vocês para o evangelismo, para inundar o mundo com a palavra de Deus, para abalar as estruturas desse velho mundo pecaminoso. Aí o que Jesus fez? Subiu, prometeu e desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos. Eles estavam ali num lugar propício para a oração, e eles oravam, eles eram unânimes, eles tinham prazer em ajudar o próximo, eles estavam ali unidos com o mesmo propósito. Não tinha esse negócio de um estar pensando uma coisa, o outro estar pensando outra coisa. Eles só pensavam em uma coisa só. Eles queriam rever seu amigo, que há 10 dias já havia subido para o Pai. Eles queriam que o mundo fosse destruído e viesse o novo mundo. Eles queriam que Jesus cumprisse todas as profecias, urgente. E sabe o que aconteceu? Eles oraram 10 dias em Atos. E ali mesmo veio um vento. Veio um vento forte. Tomou posse dos apóstolos. A Bíblia diz que todos, olha o texto bíblico, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Eles não passaram a falar em línguas estranhas, eles passaram a falar em línguas estrangeiras. Como é que o senhor prova isso, pastor? É simples. Se você ler o contexto, não lê só um texto não, irmãos. Vai ler esse texto só aí, vai entender e vai pensar o seguinte: realmente, alguns irmãos de algumas religiões pentecostais estão com razão. Olha aí o texto que eles se apegam para dizer que todos têm que falar línguas. Meu irmão, as línguas que os apóstolos falaram não foram línguas ininteligíveis, estranhas, que ninguém entende. Eles falaram línguas inteligíveis. O termo original nessa palavra para línguas, no original grego, é glossolalia. Vou repetir. Glossolalia. Não é glossolalia, não. Pode colocar um acento agudo no ar, não tem problema, não. Glossolalia quer dizer línguas de nações inteligíveis, não línguas que ninguém pode entender. Então os discípulos, qual é a prova disso, pastor? Leia depois o capítulo 2 de Atos todo, que você vai ver que pessoas de todas as partes do mundo estavam ali, partes de então, do mundo de então, representando ali seu país. Ouviram os apóstolos,
os 12, mais aproximadamente 120 discípulos estavam ali. E ouviam os apóstolos falando. Só que quando eles ouviram os apóstolos falarem, eles prestaram bem atenção, porque qual era a língua dos apóstolos? Aramaico, né? Hebraica. Eles falavam uma língua só. Só que eles estavam falando nas línguas das nações ali representadas. Isso quer dizer o quê? O próprio povo disse assim, peraí, esses homens aí não são galileus? Como é que eles estão falando na nossa própria língua? Nós estamos entendendo o que eles estão falando. Então, o dom, na verdade, naquele dia, em Atos 2, não foi o dom de ouvir, foi o dom de línguas estrangeiras. Os apóstolos falaram nas línguas deles. Jesus, o Espírito Santo estava ali, iluminando os apóstolos, para que eles pudessem falar nas línguas inteligíveis, ao ponto que todas as nações ali representadas pudessem entender no seu idioma. Aí sim. Qual seria, pastor, a pergunta? A obra do Espírito Santo. João 14, tem o texto, verso 26, leia comigo. Qual é a obra do Espírito Santo? O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos enviará, ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, um dos objetivos pelos quais Deus prometeu, que seria a obra do Espírito Santo, era justamente ensinar as coisas que, entender as coisas que o próprio Jesus ensinou e lembrar de tudo que eles aprenderam. Olha o verso 8 do capítulo 16, que é que diz em João. Quando ele vier, o que é que ele vai fazer? Olha o objetivo da descida do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo hoje na terra? Qual é a obra do Espírito Santo na minha vida e na sua? Ele vier, ele vai fazer o quê? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a função, qual é a obra do Espírito Santo hoje? Convencer. Eu pensei que era o pastor que estudou tanto, fez doutorado, PhD, pós-doutorado. Eu pensei que era ele, o pastor, o inteligente aqui, o inteligente acolá, que vai convencer com sua retórica, com seu academicismo, com o seu título, convencer o mundo da justiça, do pecado, do juízo. Não, irmão, quem vai convencer o mundo da justiça, do pecado, do juízo é o Deus Espírito do Caleb. É o meu Espírito, que é Deus, o Espírito que está dentro de mim. É o Espírito do Caleb, que é o Espírito nosso, que é o Espírito Santo. Então, ele, o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Que coisa linda. Então, o Espírito Santo é que faz o trabalho. Sem o Espírito Santo, está difícil a gente viver nesse mundo. Se o Espírito Santo está aqui na terra e ainda esse mundo está desse jeito, está ruim, não está, gente? Não está bom não, o mundo não. O mundo está meio de ponta cabeça. Mas o Espírito Santo ainda está aqui. Quando ele se retirar daqui, aí você vai ver, o bicho vai pegar. Qual é a disposição de Deus em dar seu Espírito a todos nós? Jesus falou isso através de Lucas, o apóstolo, o médico, capítulo 11, verso 13, Lucas registrou. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Irmão, eu sou pai, fui pai de 3, e tudo que a gente, pai e mãe, faz é para a prole, é para os nossos filhos, e tem filhos que são ingratos. Filhos, filhas, agradeça a seus pais, eles fazem tudo, eles tiram da boca para te dar, eles tiram do bolso para investir em tudo na sua vida, eles querem o seu melhor, querem o seu bem. Nós, seres humanos, que a Bíblia menciona que somos pecadores e maus, mas mesmo assim, temos o desejo de ajudar nossos filhos. Agora, imagine o Pai Celestial
está disposto em nos dar aquilo que nós pedimos. Ele está se referindo ao batismo do Espírito Santo. E segundo o próprio Cristo, para qual pecado não há perdão? Eu falei no início, né? E agora vamos para a parte final. Eu falei no início, existe um pecado que não tem perdão. Qual é? Qual é o pecado que não tem perdão? Bem, pelo que eu já li na Bíblia, Deus perdoa, porque tem poder para perdoar, todo tipo de pecado. Eu não vou contradizer Jesus, não, mas eu entendo o que Jesus quis dizer aí, quero lhe ajudar a entender o que ele quis dizer. Há perdão para todo tipo de pecado, sim ou não? Sim. Como assim, pastor? Mas Mateus 12, 31 a 32, diz que existe um pecado que não tem perdão. Jesus explicou isso. Eu digo uma coisa para vocês, não contradizendo o que o próprio Cristo diz, mas dando mais luz para compreendermos o que ele quis dizer. Porque é o seguinte, ele tem poder para perdoar qualquer tipo de pecado, sim ou não? Então ele perdoa qualquer tipo de pecado, sim ou não? Sim. Mas existe um que ele não pode perdoar. Sabe qual é um? Eu já preguei sobre isso. Falei até em 3 passos um dia desse aí, que se peca contra o Espírito Santo. Porque o pecado que Deus não pode perdoar é o pecado contra o Espírito Santo. E existe um pecado que não pode ser perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo, e esse pecado é um processo. Não é da noite para o dia que você pecou contra o Espírito Santo e está perdido para sempre. Existem alguns precedentes bíblicos, alguns personagens que pecaram contra Deus, o Espírito. Por exemplo, Saul foi pecou contra o Espírito Santo, está perdido. Mas, me diz outro aí, no Novo Testamento, Judas Iscariotes pecou contra o Espírito Santo, não tem perdão mais para ele. Por quê? Não que o Espírito Santo não queria perdoá-lo, ou perdoá-los, ou perdoar-nos. É porque não existe perdão se a gente não confessa, deixa e pede a Deus para perdoar. Por que é que Lúcifer, Satanás, o diabo, o dragão, a antiga serpente, o ser todo mundo, não tem perdão? Porque ele não quis ser perdoado. Então, para esse tipo de pecado, não existe perdão. Jesus pode descer em pessoa e dizer, olha, eu sou Jesus, você vai dizer que ele é o diabo. O pecado contra o Espírito Santo é a cauterização da mente. É você chamar Jesus de diabo e chamar o diabo de Jesus. É você inverter os valores. É dizer a verdade, você é mentira, e a mentira, você é a verdade. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. É Deus mostrar para vocês, para mim e para você, o caminho é esse, siga por ele. Aí você sabe que o caminho é esse, mas não quer. Aí a mente já fica cauterizada, aí pensa que verdade é mentira, e a mentira, e viu, Antônio? É a verdade. É mais ou menos assim. Isso é pecado contra Deus, o Espírito. Não tem perdão, não é que ele não tenha poder para perdoar, é porque você não confessa e deixa o pecado que você acha que é uma maravilha para a sua vida. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Em 3 estágios, você ouve a verdade e não pratica. O Espírito Santo fala para você, olha, o caminho é esse. Aí você diz, não é esse não, eu não quero ouvir. Então você entristece o Espírito. Aí de tanto entristecer, né? Você entristecer, ouvir e não praticar, você não quer nem mais ouvir o Espírito Santo. Aí você resiste o Espírito Santo. Isso tudo tem texto na Bíblia para provar esses textos aí, né? Você entristece primeiro, depois você resiste e por último você apaga. Entristece, você resiste e você apaga. Aí chega nesse ponto aí, ó. Por isso vos declaro todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem,
ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Aí tem gente que diz que o Espírito Santo é uma força e é inferior a Jesus. Não, o Espírito Santo não pode ser inferior a Jesus, não pode, porque se eu pecar contra Jesus, eu tenho perdão. Se eu pecar contra o Pai, eu tenho perdão. Mas se eu pecar contra o Espírito Santo, eu não tenho perdão. Então ele é inferior a Jesus? Não, gente. Isso é uma questão didática bíblica, teológica, em colocar Pai, Filho e Espírito Santo. Eles formam um único Deus. Só que um único Deus é unidade composta, não o único Deus como judeu, com todo respeito aos meus irmãos judeus monoteístas absolutos acreditam. Eles acreditam num único Deus, único, pegam um texto bíblico fora do contexto e dizem: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Unidade simples. Não, Deus não pode ser unidade simples. Não pode ser unidade simples porque ele estava lá em Gênesis, criando tudo e todas as coisas, e a palavra, etimologicamente falando, no hebraico, a primeira palavra que surge na Bíblia, né, Bereshit bara Elohim, está no plural, im, sufixo im, quer dizer plural, porque no hebraico não é como o português. Português existe plural e singular, perfeito? No hebraico não, o hebraico tem plural, tem singular e tem dual. Eu vou mudar aqui que eu errei nos dedos. Tem singular, tem dual e tem plural. Agora acertei, perfeito? Então é o seguinte: o IM, quem estuda hebraico, não precisa estar já no doutorado para saber isso, não. Isso é regra simples. Principiante de estudo dos hebreus, do hebreu, né? Do hebraico, aprende o seguinte, que o sufixo M quer dizer que essa palavra está no plural. Então, quando a gente olha lá, Bereshit bara Elohim, no princípio, ou Gênesis, criou Deus, essa palavra Deus não está no singular, está no plural. Por que eu sei que está no plural? Porque Elohim, IM. Aí mesmo no capítulo 1 desse mesmo livro de Gênesis, verso 26, diz assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Não, um ser só não podia estar criando, não. É um Deus só, sim, mas são três pessoas distintas, diferentes, semelhantes. Tem um, tem o outro, alós, e o outro, alós. São pessoas distintas, porém diferentes, porém formam um único Deus. Dá para entender a Trindade, pastor, do lado de cá do céu? Não dá não, meu irmão. Não dá para entender não. Assim como não dá para entender que Jesus nasceu de uma virgem. Não dá para entender isso não. Então, se não dá para entender, então não precisa especular mais não, porque senão a gente vai endoidar. Mas eu creio, porque tenho provas bíblicas, que existem três pessoas distintas que formam um único Deus. Ó Israel, o Senhor é único. Unidade composta, não unidade simples. Morou? Então, o Espírito Santo não é superior a Jesus, o Espírito Santo não é superior ao Pai, nem o Pai é superior ao Espírito Santo, nem o Filho é superior ao Espírito Santo. Os três formam um único Deus. E eles estão ligados, unidos. Assim como Jesus no Novo Testamento disse: Pai, eu oro para que os meus discípulos... Agora ele transfere a responsabilidade para os de Areal, para os de todo o planeta Terra. Para que os meus discípulos sejam um, assim como eu sou contigo e o outro. Amém? Blasfêmia contra o Espírito Santo é isso, é não se arrepender do pecado, é não deixar o pecado. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É também xingar, não é só xingar, mas é dizer ao erro verdade e à verdade erro. É atribuir a Deus aquilo que não pode ser atribuído a Deus. Exemplo: Jesus expulsou vários demônios, e alguns disseram, ele expulsa os demônios com o poder do chefe dos demônios. Chamaram Jesus de Beelzebu. Isso é blasfêmia. É atribuir algo a Deus, aquilo que ele não é. Isso é blasfêmia também, contra o Espírito Santo. Agora,
A regrinha chave para terminar. Vocês acreditam no Espírito Santo? Sim ou não? Eu acredito porque eu falei com ele também hoje. O Espírito Santo é aquele que diz assim, ó, Emanuel, não faz isso não. Joaquim, faz isso não. Cristina, por favor, não faça isso não. Ande por aqui, ó. Quando você ouvir essa voz, falando para o seu próprio bem e o bem alheio, tenha certeza, é o Espírito Santo falando ao seu coração. Sabe por quê? O Espírito Santo, contra ele, não existe perdão? Sabe por quê? Porque ele é o que hoje na terra? É Jesus aqui na terra, é o Pai aqui na terra, é o céu, o vigário de Cristo, o vigário do Pai aqui na terra. Deus, o Pai, o Filho, enviaram o Espírito Santo, o céu enviou o Espírito Santo, para quê? Para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo, para nos perdoar, para nos dar vida eterna, para nos transformar. Aí, se a gente tem o último recurso do céu para nos dar a vida eterna, a gente faz o quê? A gente despreza, entristece, resiste e apaga. O que é que vai acontecer? Não resta mais nada. A gente pecou contra o Espírito Santo. É por isso que contra ele não há perdão, porque ele é o céu bem representado aqui na terra. Então, irmão, se pode brincar com o pastor, se pode brincar com os líderes da igreja, se pode brincar com o seu patrão, se pode brincar com todo mundo na terra, agora não brinca com Deus. Olha para ele. Ele desceu aqui à terra, se fez carne e habitou entre nós. Um da Trindade fez isso. Ele é a graça para nós. Aí a graça foi derramada para todos, e a gente vai rejeitar essa graça. Hoje o Espírito Santo, que representa o Filho, que representou o Pai, os três estão unidos e querem que nós também entremos nessa união, apesar e a despeito da diversidade. Ele quer que nos unamos como um povo, como uma igreja, para que a igreja ilumine o mundo em trevas e apresente Cristo, o Caleb por excelência, e que esse Espírito do Caleb, o Espírito Santo, seja derramado sobre mim e sobre você. Vamos orar ao vivo agora? Audível, com os olhos abertos? Você vai orar comigo assim, ó. Repete comigo. Senhor Deus, eu creio em Ti. Eu creio no Deus Filho. Fala mais alto para o pessoal do YouTube ouvir também, tá bom? Vamos lá. Eu creio que o Espírito Santo é o vigário de Deus aqui na terra. É o nosso consolador. Nosso ajudador. Nosso amigo. Senhor, buscarei receber o batismo diário do Espírito Santo e ajudar outros a também conhecer mais sobre a graça de Jesus. Se esse é o seu desejo, enquanto você ouve e assiste esse clipe, seja batizado, receba o Espírito Santo da promessa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O
Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Estranho ter de graça algo que vale tanto, ganhar sem ter pedido, pedir e já ter ganho justiça e amor. Somaram-se em favor de graça, Deus da graça, e salva o pecador. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, graça, graça. Essa é a graça de Deus. Desde que o Espírito Santo seja derramado sobre o seu coração e o batize para que você pregue e leve muitas outras almas a Ele. A graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, perdão nos concedeu, favor, mercê do alto céu, a quem não mereceu. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, 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 graça. Achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, 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 graça.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Só a graça do Senhor que basta para todos nós. Saia essa noite desse lugar, você que está no presencial, com o espírito do Caleb. E as pessoas, quando virem vocês, cada um de nós, elas vão perceber que nós temos o Espírito Santo em nós. Que Deus transforme seu coração e o meu, e que sejamos bênçãos para as nações. Feche seus olhos e ore comigo. Obrigado, Pai, pela graça de Deus, em ter enviado Jesus para nos dar vida eterna. E obrigado, Jesus, pelo teu representante aqui na terra, o Espírito Santo da promessa. Ele está entre nós, intercede por nós, Ele está fazendo uma obra em cada um de nós, e a obra dele, as coisas que Ele faz em nosso coração, não voltarão vazias, porque Jesus transforma através dele a nossa alma. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Oramos-te agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.